E eu acho que um dos grandes desafios é você, às vezes, trazer para junto quem ou não está acreditando ou está desconectado, né? Acho que isso é um desafio não só pela distância do cara estar na rua, como você falou, mas como que às vezes o cara tá pensando nele ali, né? No que ele quer vender e não tá comprado. Né? Então, acho que isso é um grande desafio também de como você reverte, né? Como que você conquista o cara para cultura que você acredita, né? É. Enfim, o Não, faz todo processo. sentido. Aí vem uma outra coisa que eu acho que é importante, é como é que você decifra pessoas. Como é que você faz a leitura das pessoas, entende? Porque, Isso na é um verdade, super desafio da liderança, isso é né? um super desafio da Acho que, liderança. acho que é um dos maiores desafios. Se fala tanto hoje de liderança e tal, porque isso é um dos maiores desafios. Porque muitas vezes eu acho que o líder, para ele poder ler a pessoa, ele precisa se conhecer também. Totalmente. Então, se ele se conhece, ele tem esse autoconhecimento, ele entendeu ali, né? Como que são as habilidades, como ele funciona, ele vai estar mais apto para ler o outro também, né? E aí Cara, essa troca começa a acontecer, né? Grazi, essa tua colocação é absolutamente perfeita. Você tem que fazer uma autoliderança, É, sabe? exato. Como é que eu vou tratar você com respeito se eu não me respeito? Como é que eu vou definir prioridades junto contigo se eu não sei nem quais são as prioridades da minha vida? Uhum. Como é que eu vou ser gentil, cordial e generoso com o outro se eu me puno, se eu tenho um auto-julgamento muito forte e eu estou sempre achando que eu não sou merecedor? Entende? Então, a liderança a gente precisa desmistificar um pouco, porque na verdade é muito legal quando o cara é promovido e ele tem a percepção seguinte, porra, bacana, porra, vou ter um salário maior, vou ter uma premiação maior, etc. Você é meu amigo. Tem todo um processo que vem junto com isso, desculpa, não é só a carta de promoção que está associada a isso, você tem agora uma responsabilidade Muito muito grande maior. sobre as pessoas. E mais, você precisa se conhecer muito mais. Você precisa fazer leituras e você tem que estar com um olhar muito atento às outras pessoas, para justamente decifrar o que as palavras dizem, não é só o que as palavras dizem, é o que o olhar está representando. E aí você percebe claramente quando o cara não está engajado, quando o cara tem uma dúvida, quando o cara está num sofrimento, quando o cara tem um problema específico, e aí a liderança tem que atuar. Porque você não vai conseguir performar, Grazi, se você está enfrentando um dilema na tua vida, por exemplo. Entende? Então não adianta você dizer que você tem uma meta em vendas, que você tem cliente para estar junto, se você emocionalmente não está inserido dentro desse contexto, porque você tem outros problemas na tua vida que você precisa compreender. E aí o poder do acolhimento da liderança, de dizer, para tudo, cara. A gente precisa sentar, a gente precisa conversar. E eu quero te ajudar nesse processo. Esse sim é um líder que vai ser idolatrado, que vai ser seguido, entende? Que vai fazer Que vai diferença fazer a para ele. diferença, não é uma liderança capataz que vamos, venda, venda, venda KPI. Esse cara não deveria mais estar convivendo com esse tipo de comportamento, entende? Agora, tem um caminho a seguir aí, longo. Isso não é uma verdade absoluta de todas as companhias, na verdade, né? E eu vejo que, assim, na verdade, essa importância da liderança e tudo isso que vem se falando, eu enxergo que, claro, né? Porque eu trabalhei em empresas grandes, aí você vê eles querendo investir nos líderes ali, na formação dos líderes. Mas se isso não vem do CEO, né? Se isso não vem, cara, eu me importo sim, É né, em isso. como eu vou liderar aqui. Se o cara tá só pensando lá no negócio, em como as transações que ele vai fazer comercial e tal, e vamos trabalhar, né, a habilidade desses líderes aí, mas ele mesmo não se importa com isso, é difícil de toda a Muito. empresa trabalhar e ver a importância nisso, É, né? Então, no final você sim, estou pensando em venda e como que eu escalo, como que eu tenho melhor resultado, mas se isso não passar verdadeiramente, né, no final você não entrega, você está só entregando ferramenta, mas o cara não introjetou sem ferramenta. Ele vai só cara. pensar ali, como que eu dou um feedback? Como que, né? E não é A isso, né? dimensão de uma empresa está associada diretamente a quem conduz a empresa. É como tudo na vida, né? Se você tem o teu A negócio, cultura geralmente representa um é pouco do isso. modelo da É pessoa, né? isso. Se você tem um negócio teu e você pensa pequeno, ou você tem um modelo de operação arcaico, ultrapassado, você não pode esperar que as pessoas que estejam abaixo de você sejam pessoas inovadoras e criativas, porque na verdade você dá a cadência desse processo. Então o que você fala é perfeito. Se o CEO não tem uma visão estratégica de inovação, de respeito, de integridade, etc, etc, não dá para esperar que as pessoas abaixo consigam estar nesse mesmo diapasão do que ele fala, do que ele não Uhum, faz. uhum. Entende? E o que acontece se eu não me encaixo nessa visão, eu saio da empresa. O que acontece às vezes as pessoas, por N razões, não conseguem sair.
porque tem boletos para pagar, porque tem outras coisas, e passam a tentar conviver em caixas que não se encaixam mais nelas. Então, é importante sim que o CEO, que o grande líder da corporação, tenha uma visão realmente humanizada, para que isso possa ser cascateado. Porque senão essas coisas não funcionam, entende? Porque, na verdade, a direção está sendo dada de uma maneira equivocada. Processual. Porque no fim. Ou corporativo, vamos dizer assim. É. Porque corporativamente é muito legal falar dessas coisas. Mas quando você pratica das coisas que você fala, e as Exato. pessoas abaixo de você É estão que nem a vendo gente isso. ouve dizer dessas grandes empresas aí de Vale do Silício que tem videogame, tem open bar e não sei o quê, mas no fim é uma cultura muito dura, né? Que Sim. traz essas coisas mais como subterfúgio. Então, na verdade, você tem a agenda da cultura, né? Então, vamos ter evento interno, vamos ter, né, o momento daquele evento de vendas e não sei o que você, né, reforça os valores da companhia e tal. Mas no fim são momentos ali importantes, mas que você não pratica no dia a dia, é no telefonema que você dá, no e-mail que você manda, Não, beleza, né? Entendemos que dá pra gente flexibilizar assim, assado, porque reflete de fato uma cultura viva. É isso. Né? Se você fica só na agenda, né? No final, no bônus ali, ou né? No brinquedo do Dia das Crianças, né? Isso é muito pouco, né? E na verdade não vai ser uma mesa de ping-pong ou uma pista de skate que vai, Exato. né, revelar o que uma empresa pode fazer pelo funcionário, você tá entendendo? Você tem toda a razão. E na verdade. Deslumbra no início, mas dura 3 meses. Assim, é legal ter um ambiente dessa natureza, mais descontraído, etc, mas só isso não garante Exato. que o respeito vai estar dentro daquela companhia, você tá entendendo? E tampouco a gente só ficar celebrando os dias, Dia dos Pais, Dia das Mães, que isso revela que você tem preocupação genuína pelas pessoas. Exato. Porque isso vamos dizer assim, corporativamente pode ser adequado, né? Porque você está celebrando alguns dias nacionais, mas isso não tem nada a ver com o teu comportamento, muitas vezes. Não estou dizendo que não tenha que fazer, estou dizendo que só isso não se sustenta, entende? Só isso não é o que é de mais relevante. Na verdade, o que é de mais relevante é como você trata as pessoas no teu dia a dia. Sejam vendas, sejam pessoas internas, seja pessoa da área financeira. Isso é o granular da cultura. É lógico, sabe? Por que impacta muito em vendas? Porque vendas é que tem o face-to-face, é que está diretamente com o cliente final. Então, logicamente, que se esses caras não estão realmente engajados, motivados, se esses caras não têm uma cultura positiva, o resultado não vai vir. O impacto negativo de uma equipe de vendas que não esteja engajada, motivada e que seja tratado realmente com todo o respeito que ser, o resultado financeiro não vem. É diferente, de repente, alguém internamente que pode não estar desmotivado, que ainda consegue segurar o cara desmotivado lá. Entende? Então, por isso que a preocupação com vendas. O que deveria não ser só com vendas. É com uma empresa como um todo. Ela tem que operar de uma forma assim, sabe? E aí, tanto faz. Se você tem uma mesa de ping-pong de totó ou se você não tem nada. Mas se você tem respeito, valores e crenças que eu acredito, tá tudo certo. A mesa de ping-pong não vai fazer falta. E aí, pensando nessa força de venda na ponta, que é o que você está falando, como que essa cultura ajuda ali na decisão, né? De você executar e conseguir fazer bem ali a sua venda, né? E não no sentido só da conversão efetiva no final, mas desse processo, né? Dessa relação com o cliente e tal. Tem toda uma preparação, né? Por exemplo, uma das áreas que eu atuo muito é a capacitação de vendas, né? Porque também, como eu te falei, não é só relacionamento. É preciso ter técnica. Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje. Então você precisa ter argumentos, você precisa ter capacidade de convencimento, você precisa ter nível de influência e de persuasão. Você precisa ter uma série de outros atributos que são fundamentais para vendas. No momento em que, por exemplo, que entra a IA, né, a inteligência artificial entra de uma forma que as pessoas se tornaram um pouco assustados com tudo que está acontecendo, e de verdade, a IA vai fazer coisas para vendas, particularmente, muito melhores do que a gente faz. Por exemplo, imagina a IA fazendo toda uma análise do perfil de um cliente. Ele vai ser muito mais ágil, muito mais efetivo. Você ganha muito tempo. Você ganha muito tempo de coisas que nem vendas gosta de fazer muito, você tá entendendo? Vendas é muito mais de estar na linha de frente. E muito mais sharp, né? Porque ele é totalmente dados, né? Justo. Então... Agora, o que você faz com esse dado é que você realmente cria humanização. E aí é quando você tem que trabalhar com a tua força de vendas, como você consegue transformar dados em histórias que façam que as pessoas se convençam do nosso posicionamento, da qualidade dos nossos produtos. Isso tem técnica para isso. Então a gente trabalha insistentemente tanto na questão dos hard skills,
negociação, técnica de vendas, quanto nos soft skills, que está ligado a todo mais esse contexto emocional de influenciar, de se conectar, de emotizar e tudo mais. Então, a gente tem um trabalho muito forte com vendas nessa capacitação para prepará-los também, eles, porque eles têm que ter atributos fortes para conseguir trazer o resultado para dentro da empresa.